retornando do nosso rápido intervalo com a materialização das nossas pesquisas, com o patrocínio da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais que gentilmente fazem nos chegar esse material. Eu sou eternamente grato a todos aqueles que nos ajudam aqui nesse estudo, principalmente a espiritualidade, nos demonstrando por onde devemos ir e tal, caminhar pelas pesquisas. Esse item aqui, o 637, como eu falei no vídeo anterior, eu não ia ficar só nele. Eu pretendia colocar mais uma pergunta, né? E tentar não nos alongar tanto assim. Mas aqui bateu num item que traz até uma certa curiosidade, né? Sobre o canibalismo. Uma curiosidade e uma perplexidade também. Bom, vamos dar início e depois a nossa querida Magneide fará as suas observações, seus comentários, fará a sua oração de encerramento e depois o espaço estará, como sempre, democraticamente aberto. Espero que cada um possa colocar a sua opinião, manifestar algum caos, alguma coisa, manifestar uma observação. Esse item aqui é forte, mas se os espíritos responderam a pergunta, fizeram comentário, o Espírito da Verdade trouxe também à luz do esclarecimento esse item, temos que dar total atenção. E eu digo nesse item ainda que traz perplexidade, canibalismo. Vamos lá, meus amigos? A pergunta 637 fala o seguinte: o selvagem que cede aos seus instintos e se nutre de carne humana é culpável? Materialização. Sempre será mais cobrado aquele que tem mais conhecimento. No passado, poderíamos até alegar desconhecimento em uma lei específica. Em muitos casos, esse atenuante foi aceito na justiça aqui do ser humano e abrandado um pouquinho na justiça de Deus. Hoje, quando ocorre uma mudança, principalmente em leis, aquelas que afetam a maioria, ela é amplamente divulgada. Como exemplo, aumento do salário mínimo. Sempre será amplamente divulgado. No passado, quando havia alguma mudança nas leis, usava-se muito esse artifício, mas eu não conhecia e tal, porque nós não tínhamos tanta divulgação. Então, algumas leis, em alguns casos, as pessoas usavam esse atenuante, e era aceito pela justiça. Como ele não foi amplamente divulgado, havia-se a cara de pau de falar: sério? Verdade? Eu não sabia disso. Mas enfim, né? Um mentor, o saber acarreta mais responsabilidade ao ser humano. Saber consiste em aprender e a sabedoria em aplicar esse saber. Como ser mais como ser mais intelectualizado, sabe mais que o homem primitivo. Por conseguinte, o homem civilizado tem mais culpa quando pratica o mal. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, ainda vê atenuantes para os que ainda erram, como, por exemplo, o meio em que vivemos, pertencemos, as situações às quais somos testados. Podemos dizer que esse atenuante tem um nome e uma situação muito conhecida por nós. Podemos chamá-la de reencarnação. Sempre devemos encará-la como uma nova chance para a correção dos nossos itens. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Aí voltando. Um caso muito emblemático que podemos citar, aquele que ficou conhecido como Os Sobreviventes. A queda do avião na Cordilheira dos Andes, em outubro de 1972. Na fronteira entre a Argentina e o Chile. E era conhecido como Vale das Lágrimas. Foi a queda do avião com 46 entre passageiros, tripulantes. Era um avião da Força Aérea Uruguaia que ia para um jogo de rugby, se eu não estou enganado. Não sei se estava indo ou voltando do jogo, né? Ele caiu. Dos 45, 29 desencarnaram e 16 sobreviveram. E depois de um período, porque eles só foram resgatados em dezembro de 72,
O último resgatado foi dia 23, o resgate começou dia 22. Tanto que ainda os sobreviventes, eles se reúnem até hoje como uma data de aniversário entre eles, né, do renascimento deles em 22 de dezembro. Num certo ponto, eles tiveram que, para sobreviver, aprender a pegar o gelo, fazer água, derreter ali, porque eles estavam na cordilheira, abaixo de zero, pegar resto dos estofados, fazer abrigos, e infelizmente tiveram também que se alimentar de carne humana, como ficou amplamente conhecido esse caso como Os Sobreviventes. Tem livros, tem filmes, enfim. Bom, mas vamos voltar aqui. Os sobreviventes que se alimentaram de carne humana para sobreviver. Naquele momento é o que podiam fazer para sobreviver. Diferente de seres que ainda praticam o canibalismo por outros motivos. Por exemplo, tem um seriado na Netflix que é do Jeffrey Dahmer, se eu não estou enganado. Matava suas vítimas e praticava o canibalismo. Isso ele fez de 78 até 1991. Diria por pura sadismo, maldade, problemas mentais, enfim. Mas o pessoal da Cordilheira dos Andes foi a forma que eles encontraram de sobreviver. Esse daqui, para matar, talvez, os seus instintos mais animalescos, né? Mas, enfim, é uma série que eu também não assisti e não pretendo ver. Não vai acrescentar em nada, pelo menos para mim. Os ditos primitivos, em muitos casos, praticavam o canibalismo para absorver o poder daqueles que muitas vezes sucumbiam em batalha. Os indígenas, principalmente, faziam isso, né? Miramês nos fala, aliás, esse viveu com os nossos indígenas a partir de 1649. O homem primitivo, como o indígena, carregava gravado na consciência as leis de Deus, visto que vive em um ambiente de simplicidade, tem mais razão de conceber essas leis pelos instintos, tanto assim que nas suas tabas existem leis feitas por eles, para manter ali uma certa ordem moral, estabelecendo ordem entre as famílias, na vida dos selvagens, e de que se notar um senso de justiça bem acentuado. Quem erra é punido, seja ignorante ou sábio, no sentido de levar a marca da corrigenda e sustar outras investidas em faltas. E a resposta dada não deixa nenhuma dúvida. 637. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpável à medida que sabe melhor o que faz. Em certas circunstâncias, o chamado selvagem sabe mais que o civilizado, por exemplo, no caso dos indígenas, como se deve comandar a tribo. O seu instinto fala mais alto e tão forte que vem à mente que se deve ou não fazer, por simples intuição. Se ele comete erros por orgulho, por egoísmo, vaidade, cometendo erros onde não deveria cometer, pela sua experiência, vai ser mais punido que o intelectual, que nesse caso, menos sabe do que aquele indígena, primitivo ou selvagem, como queiram chamar. Também acontece inversamente, anotemos bem a fala dos espíritos. Tão mais culpado é o homem quanto melhor sabe o que faz. Um mentor nos fala. Vejamos o que disse Jesus, anotado por Marcos. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Marcos capítulo 4, versículo 26. Nesse caso, a semente é a intenção. Pelo sentimento, a semente tem vida e o pensamento cria o que deve ser feito e cresce de sorte que quem semeou é responsável pelo seu plantio. Miramês? No dia em que tivermos pureza de coração,
No dia em que a nossa consciência tiver paz imperturbável, nossa alma estará no céu. Mesmo que estagiar nas sombras de dentro dela, irradiará a suavidade da vida. Nós seremos julgados pela consciência e não pelo falar dos homens. A consciência a consciência registra tudo o que pensamos, tudo o que sentimos na criação de imagens. E é ela que nos absorve Oh, meu Deus do céu, voltando. Vamos voltar tudo de novo, que esse parágrafo de Miramês é muito bacana. E peço perdão pelos erros aqui, atropelei a tudo aqui. Aqui eu fui um canibal, comi vírgula, espaço, tudo. E modifiquei as palavras. Perdão, vamos lá. Miramês. No dia em que tivermos pureza de coração, no dia em que a nossa consciência tiver uma paz imperturbável, nossa alma estará no céu, mesmo que estagiar. Nas sombras de dentro dela, irradiará a suavidade da vida. Nós seremos julgados pela consciência e não pelo falar dos homens. A consciência registra tudo o que pensamos, tudo o que sentimos na criação de imagens. E é ela que nos absolve ou condena. Ela não vende informações e nem compra, porque é a voz de Deus dentro de nós. É um belo parágrafo para cometer tantos erros assim. Aqui, vamos voltar um pouco a falar do canibalismo. Após algumas pesquisas, resumimos o que foi encontrado. Diria que ainda é assustador. E penso que para ter ocorrido esta pergunta, penso que isso ainda era um costume forte. Olha, foi em 1857 escrito o livro, 357 anos após o nosso descobrimento. E que assombra a mente dos desbravadores, o que assombrava a mente dos desbravadores, missionários. Imagino que em muitos rituais aconteciam com os participantes, algumas civilizações indígenas, tribos ainda, cometiam isso. Bom, graças a Deus, isso nos causa hoje uma repulsa, uma forte repulsa, eu diria, né? Quando a gente fala sobre esse item canibalismo. Eu acho ele um item forte, pesado. Mas, como eu disse, se estava no livro dos Espíritos, houve essa pergunta, houve essa resposta, houve a intenção de passar o esclarecimento também sobre esse item. Bom, voltando aqui. Dentro das pesquisas, para a psicologia, é um transtorno de personalidade antissocial, sendo a psicopatia um de seus desdobramentos, que pode levar alguém a cometer o canibalismo, bem como um estado mental alterado pelas drogas, né? Se você vê aí, as pessoas ficam fora de si, entra num ritual, numa coisa maluca, aí vai saber, e acabam praticando isso, né? O canibalismo também está ligado a culturas tribais, a maioria em declínio, existente em países isolados, ou seja, ainda acontece. O ato geralmente está relacionado a condições de sobrevivências extremas, como no caso dos sobreviventes, rituais ou comemorações de alguns povos antigos que acreditavam que ao se alimentarem de humanos, sobretudo inimigos de batalha, poderiam adquirir sua força, poder, habilidade, coragem. Perdão. Transformar em alimento um prisioneiro também reafirmava a própria identidade, vingava os mortos e homenageava os antepassados. E agora aqui, e membros do próprio grupo sociais eram consumidos vez ou outra. Em alguns povos, amigos e familiares que morriam de forma natural
eram devorados durante rituais funerários, para que a sua memória permanecesse entre os enlutados que os amavam em vida. Portanto, o canibalismo não se resume a simples consumo de carne humana. Estaria relacionado à dor, à perda, ao prazer e a impulsos emocionais. No caso do canibalismo entre seres humanos, a prática é denominada antropofagia. E temos o endocanibalismo, que envolve o consumo de membros do próprio grupo social ao que se pertence, e que ainda fazem os Yanomamis, ao comer as cinzas dos seus companheiros mortos. O que faziam os Fores, acho que deve ser assim a pronúncia correta, uma tribo da Papua Nova Guiné. Entre eles, mulheres e crianças, pasmem, comiam o cérebro do morto, enquanto homens devoravam os músculos. Olha isso aqui que eu achei, a comparação que um pesquisador fez sobre isso. Um pesquisador e médico australiano, Michael Alpert, da Universidade de Carter, descreveu que os Fores tinham uma preocupação espiritual com o corpo do parente morto e o desejo de incorporá-los aos do vivo, similares à transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. É o que eu encontrei aqui. É uma comparação que para eles traziam esse significado. Mas olha só, a perfeição da criação como sempre, A criação deixou, poderíamos chamar, uma armadilha, um gatilho, que o consumo de carne, principalmente do cérebro, podia transmitir a versão humana da chamada vaca louca, por causa da massa encefálica. O problema da vaca louca é quando fazem ração com vísceras e tal dos animais mortos. Então, essa proteína, ou dentro da carne existe uma proteína, que, principalmente no cérebro, que levado ao consumo dá o problema da vaca louca. Então teria-se uma versão semelhante. Agora, pasmem também, isso aqui era passado, por isso que foi proibido em muitos lugares e se abandonou o consumo da carne humana, por causa da demência que acabava causando nos que consumiam. Mas era um gatilho, Tínhamos também os tupinambás, que comiam os inimigos, Os inimigos mortos, tribos indígenas. Bom, deixa eu pular aqui. Outras tribos não tupis da Amazônia, como os Huares, chegaram a praticar o canibalismo agressivo até os anos de 1950. Recente, nós estamos falando de 73 anos atrás. Havia ainda o canibalismo agressivo, quer dizer, apenas contra os inimigos. Mas se você se tornava um desafeto, poderia se tornar o prato principal daquela noite. Mas enfim, eu não gostaria de trazer essas informações, pulei algumas coisas aqui que eu acho que não vale a pena ser ainda mencionadas, mas se estava no livro, e vejam, até 1950, e vejam que o filme que lançou um seriado na Netflix foi até de 78 a 1991, o rapaz aí praticava o canibalismo, Então é algo forte, que isso tem que estar, sabermos que aconteceu, repulsa sobre isso para não haver essa prática, e vem como um conhecimento, às vezes uma cultura inútil, como eu costumo falar, mas necessária para a nossa evolução.
para cada vez mais deixarmos isso bem distante de nós, né? Não vamos esquecer que somos espíritos milenares. Vai saber o nosso passado. O importante é o presente. O passado já foi escrito, não tem jeito de modificá-lo. Então temos por obrigação melhorar para escrever um novo futuro. Meus amigos, nós vamos encerrar essa noite com uma frase para uma reflexão. Vencer a nós mesmos deve ser a nossa meta. Por isso que eu trouxe esse item que causa até uma repulsa, né? Canibalismo. Mas justamente porque eu encontrei essa frase. Eu falei, não, então nós vamos encerrar, mas nós vamos fazer aquele comentário. Por quê? Vencer a nós mesmos deve ser a nossa meta. Bom, meus amigos, com isso encerro essa noite de estudos. Devo voltar com vocês no dia 9 de maio e com um item mais agradável do que esse. Mas como eu disse, nós temos não só que tratar de itens agradáveis, mas temos que passar por isso, que nós temos um passado escrito e temos um presente que devemos melhorar para ter um futuro melhor. Após, nossa querida Magneide fará os seus comentários, encerrará a noite com suas orações, o espaço estará democraticamente aberto, exagerei um pouquinho no tempo, mas não foi por maldade. O nosso companheiro aqui de 166 anos merece todo o nosso carinho e respeito para com todo o nosso estudo. Cada pergunta aqui é atual, visto que esta pergunta 637 foi em 1857 e nos tempos modernos, vamos assim dizer, ainda existem absurdos como o que comentamos. Meus amigos, um grande beijo no coração de todos. Espero que todos possam ter tido e terão semanas abençoadas. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigado.